Tá gravando. Tá, deixa eu trocar aqui. Tá, então hoje a gente vai falar de SQL Injection. O que vocês já sabem sobre o tópico? Vamos começar assim, pra não perder o costume. Quando tem um site que tá com algum campo que você consegue colocar coisa que você não deveria, e aí ao invés de executar como uma string, ele acha que é código. Então, isso seria uma definição que eu daria para ataques de injeção, que é quando tem alguma entrada do usuário, aquela entrada não é sanitizada, e aí você pode injetar código malicioso ou qualquer outra coisa para alterar o comportamento da aplicação. Mas tem um SQLzinho antes. Vocês sabem que é SQL? É a mesma coisa, mas com um banco de dados que funcione com SQL. Aí no caso injeta consulta SQL. Às vezes não só consulta, às vezes também pode ser manipulação, né? Eu acho que a gente não vai entrar tão a fundo no que é SQL, né? Mas já vamos introduzindo então o que é SQL. SQL é Structured Query Language, linguagem de consulta estruturada. É uma linguagem de... Não é uma linguagem de programação, é uma linguagem, eu definiria ela como de manipulação de banco de dados. Você pode usar ela para criar, alterar um banco de dados ou só fazer pesquisas, que é o que a gente chama de query, né? Fazer consultas no banco de dados. E aí a sintaxe dela é basicamente você falar, tipo, ó, seleciona. Geralmente você vai trabalhar com tabelas, né? Tipo, imagina um Excel mesmo, uma tabela Excel. Cada coluna da tabela ali vai ter seu nome, né? Então, sei lá, imagina uma tabela ID, uma nome, CPF, telefone, e-mail, etc. E cada linha vai ser um registro, né? Então você pode falar lá, ó, quero que você selecione para mim aí o nome e e-mail. E aí você vai querer filtrar muito provavelmente, né? Eu quero o ID tal. Então select nome e e-mail. Aí você vai colocar um where, que é em inglês, né? Então onde ID igual a tal, onde nome igual a tal. Então geralmente vai ser essa o que você vai fazer com SQL, né? A gente escreveu o artiguinho, né? Tem mais explicado assim, uma linguagem, desenvolvido lá nos anos 70 e tal. Eu não preocupei tanto assim em entrar em detalhes de SQL, porque primeiro vai ter uma disciplina inteira só sobre banco de dados, então já vai falar bastante disso. Eu acho que não precisa entrar tão a fundo para a gente entender aqui como é que funciona uma injeção de SQL. Eu acho que é importante só saber o que é e um pouquinho de como funciona, né? Tá, vocês querem perguntar alguma coisa antes de entrar mais em detalhes? Tá tranquilo, eu não sei fazer carry. Você não sabe fazer query? Então, a ideia do que é SQL eu entendo, o negócio é, sabe, pegar as coisas do banco de dados, não sei fazer. Então, é essa estrutura que eu falei. Tem aqui a estrutura de uma query. É basicamente isso que eu falei. Você vai colocar ali select, que é a cláusula que você usa para selecionar, para puxar coisa do banco de dados. Aí você vai colocar ali quais as colunas que você quer. Então, como eu falei, você pode colocar ali coluna ID, coluna e-mail, coluna CPF, from. Aí você coloca qual tabela que você está puxando, né? Pode ter, sei lá, tabela clientes, tabela fornecedores, tabela funcionários, entendeu? E o where, que é a cláusula que eu falei para você filtrar as linhas, né? Então aqui tô dando aqui no exemplo, aqui ó, Então, tipo, o que vem depois do from, que ele vai retornar para você, e o é tipo uma condição para retornar só uma parte específica. Então, o select, você vai falar quais colunas que você quer. Você pode colocar um asterisco que ele vai selecionar todas da tabela, tá? O from é qual tabela? Porque num banco de dados você pode ter mais de uma tabela, né? Que nem eu falei, você pode ter uma tabela de funcionário, uma tabela de pedido, uma tabela de cliente, uma tabela de fornecedor, etc. Entendi. Entendeu? E o where é tipo um filtro. E o where é o filtro. Então é onde. Então você vai Beleza. utilizar a expressão lógica aqui, né? Tipo um if, entendeu? Você vai colocar aqui onde funcionário igual a tal. Aí você coloca o nome do funcionário, entendeu? Fechou. Então você imagina que, tipo, no front-end,
como é que isso vai estar? Você vai estar lá numa página lá, você vai querer pesquisar um funcionário. Aí vai ter uma barrinha de pesquisa, aí você coloca lá o nome, José. Aí ele vai substituir aqui, tipo, select, nome, from funcionário, where. Nome igual José. Entendeu? Deu pra entender, É mais ou assim que menos? funciona também. É assim que funciona também quando, tipo assim, você coloca uma coisa e ele detecta sozinho. Que, tipo assim, eu posso, nessa barrinha de pesquisa, eu posso colocar o nome José, mas eu posso colocar, por exemplo, idade, sei lá, se tiver, e aí geralmente eles acham dentro do banco de dados. Então, aí vai ter ali uma lógica por trás, ali do, no back-end ali antes de fazer a consulta, entendeu? Beleza. Aí já tem um monte de maracutaia, que a gente só tá preocupando com a coisa bruta aqui, com a SQL bruta. Tá? Também tem outras coisas adicionais, né? Dá pra ordenar do jeito que você quiser, porque às vezes você vai consultar, vai voltar várias linhas, e aí você quer ordenar. Tem como agrupar duas tabelas, então às vezes você quer ver os pedidos que um cliente fez. Aí você tem uma tabela clientes, você tem uma tabela pedidos, aí você filtra cliente, group by, pedido, ó, e você agrupa com pedido e você agrupa por, vai ter uma chave primária ali. Aí isso aí você já vai ver vai ter uma chave estrangeira, isso aí você já vai ver na matéria de banco de dados, né? Como é que você organiza um banco de dados, né? Chave primária, chave estrangeira, relação N para N, 1 para N, etc. Aqui a gente não vai entrar em detalhe disso especificamente. Só entender como é que funcionam essas cláusulas aqui, essas queries. Ficou alguma dúvida disso? Esse do grupo B ficou meio nebuloso, mas você falou que não era muito importante, então. Então, pra gente aqui, pra fazer injeção, depende da situação, talvez seja importante, né? Mas esse group by é isso, tipo, aí você vai ter que entender mais de banco de dados, né? O que são chave primária, chave estrangeira, mas ele vai agrupar, é, ele vai pegar duas tabelas e aí ele vai fazer um match, tipo um produto cartesiano ali das tabelas baseado em uma chave que você está fornecendo. E aí esse group by é justamente qual a chave que você quer que ele ordena, entendeu? Acho que vai ficar difícil pra você Beleza. entender se você nunca mexeu com banco de dados. Eu só imaginei o cara juntando duas tabelas, tipo isso. É, é isso que eu falei. Às vezes tem uma tabela cliente, tem uma tabela pedido. Você quer puxar todos os pedidos de um cliente. Entendeu? Aí você quer que mostre o nome e CPF do cliente, que está na tabela cliente, e você quer que mostre os pedidos desse cliente. Aí você vai fazer um group by, aí geralmente você vai colocar o ID ou o nome do cliente. Entendeu? Aí ele vai. Aí você coloca lá, select nome, CPF e número do pedido, que vai estar em outra tabela. Entendeu? Aí você coloca from, aí você vai ter que colocar as duas tabelas. Group by, nome do cliente. Entendeu? Justo. Entendi. Aí ele vai puxar todos os registros com aquele nome do cliente que estão nas duas tabelas. Tá? Então é isso. Eu acho que o essencial é entender para que funciona SQL, mais ou menos como é que isso funciona por baixo dos panos. A sintaxe, assim, você vai ter que realmente gastar um tempinho a mais estudando o SQL propriamente. Mas aí tem muito material na internet. ChatGPT hoje em dia também você fala lá, ChatGPT, eu tenho um banco de dados com tal tabela, com tais colunas, faz uma query para mim para puxar tal coisa, filtrando por tal. Ele já vai te dar a query pronta praticamente. Tá? Aqui tem um exemplozinho de como é que é a query, tá? E aí então vamos. Essa parte de ORM você quer falar porque eu não entendo nada de ORM, tá? Não, tá tranquilo, tipo assim, é um parágrafozinho pequenininho porque é fácil mesmo, tipo, é um programa, uma dependência externa que você baixa dentro do aplicativo que você está desenvolvendo, da aplicação e tal. E aí, o que ele faz é o seguinte, ele consegue ler o seu banco de dados e ele transforma as coisas, tipo assim, em objetos de programação, entendeu? Então, por exemplo, eu não precisa a pessoa que está programando mexer com SQL mesmo. Ele consegue, tipo, colocar, por exemplo, sei lá, tabela.nomes, e aí, tipo, ele vai te voltar a coluna de todos os nomes, entendeu?
Vai te dar É uma só isso. sintaxe diferente pra fazer as consultas, basicamente. Então ele vai facilitar a E, vida um e pouco. É como se fosse. provavelmente ele é mais seguro, né? Ele já tem várias camadas de segurança, né? Porque, Então, a vantagem disso é que justamente, tipo assim, você consegue filtrar as coisas direto no back-end, entendeu? Pra já falar, ó, que o cara chegava, manda pra string aqui que ele reconhece. é, por- Facilita. porque geralmente as vulnerabilidades de SQL Injection é justamente porque o programador não sabia, não sanitizou a entrada, né? Então, aí o negócio, tipo, já tá meio caminho andado feito pra pessoa, sabe? O que eu gosto Uhum, de imaginar é como se, tipo assim, ele transformasse a tabela num JSON, entendeu? faz sentido. Aí funciona assim. Tá, então vamos definir, então, o que é SQL Injection, então. Então, que nem a gente já tava falando. Ataques de injeção, em geral, injeção de código, injeção de SQL, geralmente vai ter alguma entrada do usuário, pode ser num campo de login, pode ser na própria URL do site, pode ser em alguma requisição do servidor. E aí você vai injetar ali um trecho de código, vai injetar ali uma consulta SQL com uma certa sintaxe que não está sendo filtrada do lado do servidor, e aquilo vai ser executado no servidor. Então vai executar o código, vai executar a consulta SQL que o adversário, que o atacante está mandando ali, né? Então aqui tá mais definido com essas palavras, né? Explora a maneira que os dados são manipulados em uma aplicação web que utiliza consultas SQL para interagir com o banco de dados, né? Então aqui tem algum exemplo aqui de SQL injection, né? Então aqui, ó, essa aqui seria uma query, né? Então imagina que você está fazendo selecionar tudo, você quer puxar todas as colunas de usuários, aonde usuário igual. Aí você imagina que do lado do cliente lá você está fazendo login, você está na página de login. Aí você coloca lá seu nome e sua senha, né? Aí lá no banco de dados ele vai executar isso daqui e vai ver se vai dar match, né? Aonde o usuário seja igual ao usuário que você digitou e onde a senha seja igual à senha que você digitou. Só que aí, se lá no campo de digitar usuário, você for lá e modificar e colocar isso aqui, por exemplo, então você vai colocar fecha aspas. Então isso aqui vai ficar usuário vazio, que nem está aqui, ó. E você coloca uma condição, ou 1 igual a 1. Isso aqui vai ser sempre verdadeiro, né? E, inclusive, se você reparar aqui, ó, sem o último parênteses, que ele vai fechar com sem o último aspas, que ele vai fechar com o último aqui, né? Então aí no caso a consulta ficaria isso daqui. Então seleciona tudo de usuários onde usuário vazio ou então 1 igual a 1. Isso aqui vai ser sempre verdadeiro. Então o banco de dados vai retornar como se ele tivesse encontrado um usuário com o nome e a senha. Só que no caso aqui o que está acontecendo é que a condição sempre vai ser verdadeira. Por quê? Não está sendo filtrado, você conseguiu injetar esse trecho de código aqui, né? E aí você vai conseguir fazer login na aplicação, porque você injetou o código, basicamente. Deu para entender ou expliquei mal? Vem cá, eu entendi até então, mas tipo assim, quando você tem uma cláusula end, é para as duas coisas ter que estar funcionando ao mesmo tempo, né? Sim. Então, o lado um que é 1 igual a 1, tá funcionando, mas o senha não tem, né? É porque, tipo assim, tem uma coisa antes do end e uma coisa depois do end. Antes do end eu concordo que tá true, porque é 1 igual a 1. Mas a senha é uma senha aleatória, Assim, também não daria pra. necessariamente. Se aqui tá funcionando, muito provavelmente você vai conseguir injetar aqui também. Mas aí eu tenho que me lembrar da lógica do SQL, porque cada linguagem funciona de um jeito. Mas se eu não me engano, isso aqui funciona. Ele vai só ignorar isso daqui. Ah, então fechou. Porque eu achei que, tipo assim, como tá end aí, na minha cabeça, normalmente, os dois lá tem que estar certo. Porque aqui tá sem parênteses aí, meu bug inteiro também. Mas eu entendi a pergunta. Porque aí os dois lados aqui teriam que ser verdadeiros. E o outro não é, entendeu? Tipo assim, eu acho que não tem. A não ser que você coloque uma senha muito comum, tipo 1, 2, 3, Porque, 4, 5, ó, 6, 7, 8. aqui seria um. E aqui tanto faz o que ele voltar, pô. Aqui tanto faz. Né? Por que tanto faz? Não vai ser. Porque aí o final vai ficar falso, não vai? Tipo, Porque, ó, true qual and que é a false. consulta original? Ele vai tentar fazer um match entre o usuário que você digitou no login e a senha. E aí tem que voltar alguma linha aqui que seja equivalente, né? Uhum. Aqui no caso, o que ele tá puxando aqui? O usuário.
nenhum, ou um igual a um, então ele vai puxar tudo. E senha Entendi. igual a essa daqui. Aí ele vai puxar qualquer usuário, todos os usuários que a senha seja igual a essa. Entendeu? Ah, entendi. Então você vai fazer Ok, login, você não precisa saber a senha. fechou. E aí você vai fazer um login. E é isso. Tá, então é isso. Então aí, qual que seria o impacto disso? Primeiro, você poderia fazer login em uma aplicação, em qualquer conta, e você, pior que isso, você poderia roubar os dados. Porque aí você pode começar, geralmente, você pode colocar outras cláusulas aqui e começar a mandar ele puxar os dados do banco de dados, tá? Você pode, se tiver for uma cláusula delete, você pode deletar a tabela inteira, entendeu? E aí imagina, se o cara não tiver backup, você só apaga a tabela inteira, filho. Tá? Aí, como é que eu identifico um SQL injection? Aí é complicado, né? Tem muitas técnicas. Geralmente pode ter algum tipo de filtragem no lado do servidor. Mas geralmente você pode tentar aqui, ó. Você pode colocar só uma aspa simples e ver se dá algum erro. Se der algum erro ali, você já começa a filtrar ali o que tá dando, entendeu? Aí aqui no caso realmente não tem um livro de receitas, né? Muita gente já vai usar ferramenta e tal para pular essa etapa. Mas tem aqui, ó, tem algumas sintaxes específicas que seria o payload, né? Você pode tentar inserir essas condições booleanas aqui, que nem eu falei. E é isso. Aqui no caso é melhor na prática, você pega na prática, você ir fazendo teste e vendo como é que você consegue descobrir se tem um SQL injection e como é que explora ele, tá? E aqui o resto aqui do artiguinho é justamente falar dos outros tipos de SQL injection, né? Porque não tem só SQL injection bruto, né? Que seria você inserir ali um código SQL num login, numa URL do site e um request HTTP. Tem um tipo de SQL injection que chama blind SQL injection, que é quando você não vai estar recebendo de volta ali o resultado, tá? Mas às vezes você recebe um erro. Então, quando der um erro, você sabe que não funcionou. Quando não der o erro, você sabe que funcionou. Então dá pra você ir fazendo tentativa e erro ali na força bruta e tentar conseguir alguma coisa. Eu teria que mostrar na prática, eu acho, pra ficar mais ilustrativo de como isso funciona. Mas daria pra, por exemplo, você ir colocando letra por letra do nome de uma tabela. Enquanto estiver dando erro, você sabe que aquela tabela não existe. Se em algum momento você colocar, sei lá, tabela cliente e ele não retornar nada, ele não retornar erro, então você sabe que existe aquela tabela. E aí é assim, você vai fazendo teste cego, por isso que chama blind. Você só tem deu certo ou não deu certo, né? Do lado do servidor. Aí assim, é bem mais complicado, né? Mas também dá pra abusar. Se tiver isso aqui, o cara tiver vontade, o cara. Pô, pra roubar dado é uma das coisas mais. É uma das vulnerabilidades mais perigosas hoje em dia, né? Roubo de dados. Pô, se o cara descobrir um blind SQL, ele vai abusar do mesmo jeito. Alguma pergunta sobre blind SQL injection? Aqui eu, Não, aqui eu realmente recomendo bastante leitura e pegar na prática sobre blind SQL injection. é tipo quando a gente tava fazendo coisa tipo assim, era um site que tinha negócio para formulário e a gente colocava um arquivo que a gente fez com payload e aí, tipo assim, no site não acontecia nada, mas aí no terminal tinha coisa. No caso, aí você tá tendo um retorno. Geralmente é quando, tipo, tem um que chama time-based SQL. Porque ele não retorna nem erro, nem que deu certo e nem que deu erro. Mas aí às vezes você consegue mandar tipo um sleep. Você bota um sleep 5 segundos. Se a requisição demorar, você coloca tipo a cláusula, se der certo, ele executa o sleep. Então, tipo, se você estiver mandando a consulta e não estiver demorando 5 segundos, estiver demorando 1 segundo, você sabe que está dando errado. No momento que a requisição demorar os 5 segundos, porque você colocou para ele aguardar 5 segundos se a consulta desse verdadeiro, você sabe que está executando. Seria algo tipo assim, sabe? Bota fé, entendi.
Então, tipo, ou você recebe. Você não tá recebendo o retorno da consulta, mas você tá recebendo o, um erro quando dá errado, ou não recebe erro quando dá certo. Ou então você faz esse time-based. Então ele demora 5 segundos quando dá certo, ou não demora quando dá errado. Tá? Tem outro tipo também, que é o Second Order SQL Injection de segunda ordem. Ou SQL, também seria um story de SQL. Também a gente não falou de XSS ainda, mas XSS também tem isso. Tem blind XSS e storage XSS. Porque também é um ataque de injeção. Né? Mas seria basicamente assim: você injeta o código SQL, mas ele não é executado na hora que você injeta ele. Ele é executado em outro momento. Então aí sim já tem um exemplo de coisa que a gente já fez. Então aquele shell PHP que a gente mandou, na hora que a gente envia o shell ele não executa. Mas no momento que a gente tenta acessar o arquivo, aí ele é executado. Aqui seria mais ou menos a mesma lógica. Então você coloca o código SQL em algum campo do site. Naquele momento ele não é executado, mas ele é armazenado no servidor. Quando você acessar aquele arquivo, aquela página, aí ele vai executar aquele código. Entendeu? Seria algo assim, por isso que é de segunda ordem, ou SQL Injection armazenado, storage. Deu pra entender? Deu? Tá. Então aqui tem a mitigação, aqui no artiguinho. Eu acho que é meio óbvio assim, talvez. Então você pode utilizar esses frameworks, que a maioria já vai cuidar disso para você, né? Para as pessoas menos experientes não precisarem se preocupar com isso. Então vai ter já algumas funções, provavelmente de entrada, que ela já vai tomar cuidado em filtrar a entrada do usuário. Então é isso que é o Priority Statement, ou validação, sanitização de dados, usar funções como aqui, que já vão cuidar disso. Limitar a permissão no banco de dados, né? Então, a consulta que o usuário está fazendo, você não vai dar permissão para ela de deletar o banco de dados ou de puxar coisa de outra tabela do banco de dados, né? Você só vai dar permissão para aquela consulta executar coisa que ela deveria. Eu espero. Tem uma polícia federal passando aqui de novo, todo dia esses caras me caçando. Pra nem ensinar as coisas mais, mano. Mano, porra, eu coloco lá, cara, somente por propósitos educacionais, sabe? E os caras não ligam, mano. A gente pegou o Nubank só pra propósito educacional e eles estão nessa, mano. Tá escrito. Mano, eu fiz lá o aplicativo do Nubank craqueado lá, só pra ensinar, Vendemos os mano. dados da empresa na Deep Web, mas foi só pra ensinar, mano. Só pra mostrar, cara, que tinha uma vulnerabilidade, saca? Tá, mas eu vou voltar aqui. Então é isso, né? Não dá permissão, né, pra consulta SQL de usuário. Implementar logs, né? Monitorar lá se tem alguma coisa vazando. Tem várias outras coisas, né? Que pode ser incluído. Aí se alguém quiser adicionar aí. Eu coloquei a referência aqui do PostSwigger, a empresa do Burp Suite. Tem bem mais explicado aqui, né? Tem vídeo no YouTube. Cara, tem muito material de SQL Injection na internet, tá? Eu vi muito, mas geralmente todos eles param. Aí, tá vendo aqui? Você coloca abre aspas, or 1 igual a 1, fecha aspas e funciona. Então, talvez você tenha que voltar um passo atrás antes e entender SQL. Entendeu? Mas aqui, ó, tem como fazer SQL em diferentes partes da query. Então dá pra fazer em cláusulas update, cláusula insert, cláusula select, com order by, sem order by. Aí aqui também tem outros exemplos, ó. Aqui, ó, tem como fazer isso na URL do site. Aqui, ó, ele coloca um payload aqui, ó. Que é que ele estaria comentando todo o resto da query. Aí ele só estaria ignorando isso aqui. Ou 1 igual a 1, né? Colocar sempre condição verdadeira. Tem uns labs aqui, ó. Dá pra gente fazer nas próximas semanas. E tem muito mais coisa. Blind SQL Injection. Tem um artiguinho só sobre isso aqui, provavelmente. Aqui, ó. Error Based, que é o que eu falei. Você só vê a mensagem de erro. Mas com isso você já consegue extrair coisa.
Só que aí eu acho que eu precisaria dar um exemplo mais visual para entender isso aqui, porque realmente é difícil visualizar isso. Como que só com a mensagem de ter erro ou não ter erro você consegue extrair dado do banco de dados. Deixa eu ver se ele fala do time based. Aqui, ó. By triggering time delays. Aqui, ó. Wait for. Seria basicamente isso. Nossa, aí começa a ficar uns negócios sinistros, tá vendo? Isso aqui é da sintaxe da SQL. Mas é basicamente isso que eu expliquei. Se der certo, ele dá um delay. Se der errado, não tem um delay de tempo. Out of band aqui já é usando uma aplicação para intermediar. Como prevenir e tal. Second order, que nem eu falei. Como prevenir. E aí, Osto. Tá, tem muitos laboratórios aqui também no. Aqui eu tô no meu perfil. Tem muitos laboratórios aqui no TryHackMe também de SQL Injection. Tem esse aqui que eu já fiz. Tem esse aqui que eu separei que eu queria fazer na próxima semana. Que ele tem bastante coisa. Eu queria deixar de, talvez, para casa para nós fazer isso aqui. Nossa, para casa é muito. Deixar para nós fazer isso aqui durante a semana e depois a gente junta para discutir. Que aqui ele já vai entrar bem mais em detalhes, tá? De como que você escreve os payloads, como é que você identifica, que é por que você usa esse traço aqui, que seria basicamente ele fazer um comentário no resto da string. Aqui, ó. No request de post, no URL injection, post injection. Tem vários tipos, tem um laboratóriozinho aqui provavelmente, né? Já tem como iniciar a máquina. Parte 2. Na cláusula de update. Então esse aqui tá bem completinho, esse laboratório aqui, ó. Esse, pelo menos dá pra ver o que tá acontecendo, né? Pra, tipo, Sim. escolher qualquer carry. Aqui, realmente, eu acho que sim. Na prática é o melhor jeito de aprender a hackear, velho. Não tem jeito, tá ligado? Tipo, a gente discutindo teoria aqui, às vezes não fica muito visual, fica difícil de visualizar as coisas. O certo é abrir o terminalzão e começar a hackear tudo mesmo. Aí aqui já é o desafio. Outro desafio. O negócio do banco CN, o Álvaro tava comentando aqui no chat. O carinha que mandou tinha comentado que era, tipo assim, era IDOR mais SQL Injection. Dá pra Então, usar também. às vezes fica até um pouco confusa, porque, tipo, isso tudo é ataque de injeção de código, entendeu? Só que eles fazem coisas diferentes. Um cross-site scripting, você está executando JavaScript no servidor. Um SQL injection, você está injetando queries SQL. Um IDOR, você só está acessando página, acessando objeto, acessando arquivo que você não deveria ter acesso, entendeu? Porque isso é manipulado diretamente pelo URL ou por algum cabeçalho da requisição, entendeu? Aqui, ó, como é que é a vista de uma tabelinha SQL. Tem muita coisa aqui nessa room aqui. Acho interessante a gente fazer durante a semana e depois vir aqui fazer junto. Não sei o que vocês acham. E Mas é legal. eu também não imagino se tem mais alguma coisa para falar de SQL Injection aqui. Eu acho que agora é realmente mostrar na prática como é que isso funciona. Porque aí a gente vai ter que entrar em detalhes de sintaxe realmente dos payloads e tal. Por que você usa esse aqui, ó, fecha aspas, or 1 igual a 1. E por que esse menos menos aqui, entendeu? Aonde que você injeta o código, como identificar realmente na prática. Dá pra fazer isso usando o Burp Suite, tá vendo?
Por isso que é bom que a gente já falou de Burp Suite. Tem um videozão aqui. 17 minutos. Executando um ataque de Scale Injection. Quote, then a semicolon Olha lá, ó. and a comment. Then what should Entradazinha de pesquisa. change to this Bota query aqui here, o... which is select something from the Olha lá como é que isso fica no banco de dados. table where wildcard, which means everything. So I should get all of the products in the database, which I do. E aí ele vai te retornar tudo. Okay, so this is all the products. It's not a very good shop. 24? I don't know. Okay, no one wants these products. No one's buying my. O cara todo felizão porque tá quebrando tudo. E é isso. Mas é isso, tem muito material de SQL Injection aí. Eu queria talvez mudar um pouco a abordagem de como que a gente tá fazendo as coisas aqui. Realmente passar pra gente fazer as coisas durante a semana, talvez, ao invés de deixar pra fazer as coisas aqui só no domingo. Porque senão chega aqui não tem muito o que a gente falar, né? Demora, né? Nos dias práticos eu acho legal, eu acho muito legal a gente chegar aqui no domingo e fazer um negócio na prática, porque aí a gente fica aqui 2 horas quebrando a cabeça, apanhando junto. Até conseguir. Eu gostei dessa dinâmica, sinceramente, mas aí não sei o que vocês acham. É divertido vir cada domingo ficar quebrando a cabeça. É divertido. Uhum. Só que aí Não realmente. faz quebrar a cabeça, mas quando funciona. Não, se não funcionar, que é o legal, cara. Se tiver tudo funcionando, é um problema. Porque é quando dá errado que você aprende, geralmente. Tá. Eu acho que eu vou finalizar a gravação aqui pra gente discutir mais, porque eu acho que a gente já falou tudo que tinha de teórico, assim, de SQL Injection, que dá pra gente falar aqui. O resto agora a gente realmente, acho, ir na prática. E aí eu acho que a gente não tem nada pronto aqui pra fazer na prática, pra gravar já hoje. Mas é isso, tem muito material na web, eu recomendo fortemente ler tudo isso aqui que eu mostrei aqui, pesquisar mais também, fazer essas runs do TryHackMe. Tem outra run aqui, que é da parte mais teórica, que é a que eu já fiz. Muito tempo que eu fiz isso aqui. Essa aqui, ó. Que aí realmente, aqui ela vai te falar, ó, o que é um banco de dados, tá? O que é SQL, tá vendo? Ó? Tá mostrando todas a... O que é um select, como é que funciona, como é que você seleciona as tabelas, tá vendo? Aqui sim, só que aí aqui vai entrar lá em outros pontos. Update, delete. Aí aqui vai falar o que é um SQL injection. Como isso se parece. Aí aqui como é que é a query no servidor. Depois de modificado como é que fica, por que funciona. Tá? E aí aqui vai ter todos os tipos de SQL. Time based, Boolean based, que é aquele lá do igual a 1. Ou então você comenta o resto. Authentication bypass, blind SQL, out of bench. E é isso. Então é isso, quem viu no YouTube aí a gravação. Hoje foi bem mais curtinho, o que eu tô vendo aqui deu 30 minutos, tá? Mas é isso.